dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Hoje a gente vai para o nosso segundo encontro da semana, do dia 8 ao dia 12, em que a gente trabalhou justamente o quê? A parte gráfica, né, das funções. Na verdade, situações, problemas que estavam sendo trazidas de funções exponenciais, que estavam sendo trazidas a partir dos gráficos, e vocês tinham que tirar informações desses gráficos. Vamos lá? Vamos retomar um pouquinho o que a gente falou, né, na aula 1. Então a gente vai ver as aplicações das funções exponenciais, vimos em crescimentos, né, populacionais de bactérias, vimos que crescia exponencialmente, e segundo, né, um modelo como esse. F de x é igual a c, que multiplica a elevado a kx. O que a gente observou? O nosso a, né, a nossa base, ela era positiva e diferente de 1, lembram disso? O nosso x era real, tranquilos? E aí fizemos alguns exercícios. Um modelinho de exercício que nós fizemos, ó, Universidade Federal Alagoas, com uma questãozinha adaptada. O que a gente fala aqui? Devido à desintegração radioativa, a massa de uma certa substância diminui em função do tempo. A massa restante é dada por essa lei de formação. Aí vamos lá, deixa eu só marcar aqui. Na qual T é o tempo em anos e Q é a quantidade inicial da substância em gramas. Beleza? Então já está te falando, olha, esse Q aqui é a quantidade inicial. Ok. Quantos anos deverão se passar para que reste apenas 25% da massa inicial dessa substância? Gente, 25% da massa inicial. A massa inicial quem é? Q. Professora, 25% a gente sabe que é 1/4. Então ele quer que fique 1/4 de Q. Então significa que a minha FT vai se tornar 1/4 de Q. Eu preciso descobrir justamente o tempo necessário para que isso aconteça. Ah, professor, então tranquilo. Simplifico o meu Q com outro Q. 1/4, você sabe muito bem da propriedade de potência, que equivale a 2 a menos 2. Olha onde eu estou caindo, gente. Estou sendo levada para resolver uma equação exponencial. Mais uma vez. Então não foi à toa que nós trabalhamos as equações e inequações antes. Beleza, prof. Então, olha só, menos 2 expoente é igual a menos t sobre 5.000. Multiplico por menos 1, t só pode ser quanto, gente? 10.000, o quê? Anos. Tranquilos? Fizemos isso em sala? Vão comigo? Vem comigo, vem comigo. Comentamos também, novamente, sobre o gráfico. Por quê? A gente conseguiu concluir, né, 2 tipos de gráficos. O gráfico em que a base ela era superior a 1, e o gráfico que a base da minha função exponencial ela estava entre 0 e 1. O que vocês puderam observar? Professora, a gente observou o seguinte: à medida que eu aumento os valores de x, ó, à medida que eu vou aumentando o valor de x, o que vai acontecendo com a minha imagem? Professor, o meu y também vai aumentando. E isso a gente sabe que é característica de uma função o quê, gente? Crescente. Beleza? O gráfico da minha função crescente tem esse formato aqui, ó, exponencial. Em compensação, professora, quando a gente trabalhou com uma base entre 0 e 1, a gente percebeu que à medida que a gente aumentava os valores de x, ó, que eu vou andando com x para a direita, o que está acontecendo com a minha imagem? Professor, o meu y está diminuindo. Isso é característica de uma função o que mesmo? Decrescente. Estão lembrados? Beleza. Aí a gente pôde concluir que dava para observar a base, né, e comparar com a função ser crescente ou decrescente. Tudo bem, beleza. A aula de hoje eu não estou preocupada na construção da função, tá? Graficamente falando. Eu estou preocupada na construção da função a partir do gráfico. Então eu não quero que você desenhe o gráfico, construa o gráfico. Eu quero que você, na verdade, utilizando o gráfico que é apresentado, consiga determinar e descrever a função. Beleza? O que a gente sabe no gráfico? O gráfico sempre nos apresenta pares ordenados, como esse, ó, x1, y2. Como esse outro aqui, ó, x0, y0. Professora, se são pares ordenados que pertencem a essa curva, que pertencem a essa função, eu posso, então, concluir que, ó, na minha função, quando o meu y é 0, o meu x é 0. Professor, isso aqui vai dar quanto? 1 mais b, isso aqui tem que ser igual a quanto? 0. Qual é o valor de b? Menos 1. Descobri o valor de b. Posso pegar agora o outro par ordenado. O outro par ordenado quem é?
1 e 2. Quando o meu y é 2, o meu x vale quanto? 1. Eu já sei que o meu b vale quanto? Menos 1. Nossa, professor, então o a vale quanto? 3. Ele queria que você descobrisse o valor de a e b. Vamos escrever a função? O valor de a é 3. 3 elevado a x, o valor de b é menos 1. Olha o que você tem, então. Que a sua função é descrita nesse gráfico por essa funçãozinha aqui, 3 elevado a x menos 1. Beleza, professora, eu descobri o valor de a e 1. Tranquilos? Vamos seguir? Segunda questão, Unesp. Ele vira para mim e fala que a função QT, que é igual a k, que multiplica 2 elevado a menos 0,5t. Beleza? Essa função descreve justamente, gente, a decomposição de uma substância, onde k é uma constante e t indica o tempo em minutos. E QT indica a quantidade dessa substância no instante t. Ok. Pares ordenados que eu já visualizo. Quando o x é 0, o meu y é 2048. Quando o meu x aqui é A, o meu y é 512. Tudo bem? Todo mundo comigo? Professor, é sempre o mesmo padrão. Exatamente. Olha só, quando o x é 0, o y é 2048. Pessoal, então eu tenho que 2048 é igual a k, que multiplica 2 elevado a menos 0,5 vezes 0. Calma aí, professor, isso aqui vai dar 1. 1 vezes k, k. Então você já sabe, olhando pelo gráfico, no corte no eixo y, de acordo com essa função, você já sabia que o k era 2048. Então a minha função, na verdade, está assim, prof. 2048 vezes 2 elevado a menos 0,5, o quê? T. Ótimo. Eu quero agora substituir o outro par ordenado, porque ele quer que eu ache A e 512. Significa que a imagem 512, 2048, vezes 2 elevado a menos 0,5, o quê? A. Prof, dá para simplificar esse 2048 com 512. Aqui dá 4, aqui dá 1, vezes 2 elevado a menos 0,5A. Gente, mais uma vez, olha onde eu caí, equação exponencial. Mais uma vez. Prof, vamos resolver isso aqui, ó, fica 1/4. 1/4 é 2 a menos 2. Fica 2,05A. Bases iguais, igualamos os expoentes. Quero descobrir o valor de A. Multiplica por menos 1 ambos os lados. 2 dividido por 0,5. Adivinha quanto dá? 4. Descobri então que o valor de A aqui é quanto? 4. Tá tranquilo, vem comigo. Próximo exemplo. Ele vira para mim e fala o seguinte, ó, que o número de bactérias em um organismo cresce exponencialmente com o tempo. O gráfico abaixo representa o número N de bactérias existentes em função do tempo T decorridos após o início. Reparem que está em milhares, tá? Só para a gente não esquecer. Mais uma vez, olha lá, mais uma vez. Gente, adivinha quem é o valor de K? Você tem que começar a ficar um pouquinho mais rápido. 5, professor. Por quê? Porque ali é um par ordenado 0 e 5. Vou escrever aqui mais uma vez. Significa então que NT é 5, quando o meu tempo é quanto? 0. K vezes 1, K é igual a 5. Então eu já tinha que saber, só de bater o olho no gráfico, que o K era 5. Então eu já sei que a minha função NT, na verdade, é 5, que multiplica A elevado a T. Beleza. Galera, segundo par ordenado, 2 e 20. Quando x é 2, a imagem é 20. Então eu tenho que NT é 20, que é igual a 5, que multiplica A elevado ao quadrado. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. A ao quadrado dá 4. Aí alguém pode falar, professora, A pode ser mais ou menos 2. Vamos lembrar o seguinte, da definição? O nosso A tinha que ser um número o que mesmo? Positivo, professora, maior que 0. Então eu vou considerar o A sendo quem, gente? 2. O que eu sei da minha função, então? A minha função NT nada mais é que 5 o quê, gente? 1000. Por quê? Porque isso aqui está em milhar, vezes 2 elevado a quanto? A t. Essa é a tua funçãozinha. Aí ele vira para você e fala, então após 3 horas, o tempo está em horas mesmo, quantas bactérias vão existir? 2 ao cubo, gente, dá 8. 5 vezes 8 dá 40. 40 mil bactérias. Ok? Amigo, vem. Próxima questão, na Max São Paulo. Professor, ele fala que essa função está representada nesse gráfico. Nesse gráfico, mais uma vez,
eu consigo retirar um par ordenado. Nossa, professora, sempre o mesmo esquema. Exatamente. Quando o meu y é 3, o meu x é 1. Repara, estou substituindo na função que ele me deu. A elevado a x mais 1. Então eu descubro aqui de cara, professor, que o a vale quanto? 2. E o que ele quer que eu faça? Pegue 2, eleve a 3, que multiplica o valor de a, e retire 2. 2 a sexta, aqui ó, menos 2. 2 a quarta, adivinha qual vai ser a resposta? 16, letra A. Tranquilíssimo. O FRJ, o gráfico abaixo, ó, descreve a função f de x, que é igual a elevado a 2x menos 1. Tudo bem? O par ordenado, gente, no gráfico é esse aqui, ó, menos meio e 1/9, professora. Aqui tinha saído uma imagem ruim, ó, tá? Desprezem. Então, o que eu vou fazer de novo? Quando o y é 1/9, o f de x é 1/9, eu tenho que o meu x vale nada mais, nada menos que menos meio. Opa, então 1/9 é igual a simplifica aqui, gente. Menos 1, menos 1. Ou, professor, então vai ficar 1/9, desculpa, que é igual a elevado a menos 2. Propriedade de potência. Número elevado ao expoente negativo é o inverso dele. Elevado ao mesmo expoente, o quê? Positivo. Galera, se eu tirar a raiz quadrada de ambos os lados, você concorda que você vai ter 1/3 e 1 sobre a? Adivinha quem é o valor de a? O a só pode ser quanto? 3. Aí ele pede para você determinar justamente o valor de quem? De a. Tá feito. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Sim, sim, sim. E a última questão era essa aqui, da PUC São Paulo, em que eu falo que essas duas funções, a função exponencial a elevado a x e a função parabólica, né, do segundo grau, a função do segundo grau, que tem uma parábola, se cruzam num determinado ponto, ok? Esse ponto ele fala que tem abscissa 2. Gente, quando a gente cruza num ponto, eu sei que todo ponto ele é o quê? Um par ordenado, ele tem o x e tem o y. É isso mesmo, professora. Então ele está falando para mim que eles se cruzam quando o x é 3 e o y eu não sei. Mas eu sei que a imagem dessa função e a imagem dessa função vão ter que ter o mesmo valor, o mesmo y. Então eu estou te dizendo que nada mais, nada menos que para eles se cruzarem, o f de x deve ser igual ao g de x. Eita, prof, então a elevado a x tem que ser igual a x ao quadrado menos 1. Exato. Só que você sabe qual é a abscissa desse ponto de corte. A abscissa, ele fala que é quanto? 3. Calma aí, professor. Então, onde tiver x, eu vou colocar o quê? 3. Então, a ao cubo é igual a 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Gente, se a ao cubo é igual a 8, raiz cúbica de 8, a gente sabe que dá quanto mesmo? 2, professora. Então, significa que o valor de a vale 2. Tranquilos? Espero ter ajudado com essa videoaula referente à nossa aula 2 da semana de 8 a 12 de março. Um beijo grande e até a próxima.